Alô, pessoalzinho, canal Tricolaço por aqui com as coisas do São Paulo Futebol Clube, depois de Copa do Brasil para São Paulo 2, Atlético Paranaense 1. É difícil falar desse tipo de jogo, porque o que era o nosso combinadinho da semana? Na situação atual do São Paulo no Campeonato Brasileiro, era melhor tentar dispensar um torneio para que a cabeça ficasse voltada para o Campeonato Brasileiro, ok? E todos nós, pessoas que gostamos de futebol, acompanhamos os torneios e sabemos a escala de importância de cada um deles, sabíamos que a Copa do Brasil era o torneio mais fácil de abrir mão para, na hora da concentração necessária, o São Paulo não ter que se desesperar por 3 competições, correndo risco em uma delas, né? Bela abertura, bela abertura. Mas aí então a gente vai lá. No vídeo da segunda-feira, o que a gente falou aqui? Que tinha uma questão. O São Paulo está melhorando no Campeonato Brasileiro. E então, em tese, se você estiver bem no Brasileirão, você pode dividir um pouco desse foco, né? Mas aí que tem um detalhe mais importante. Eu fiz esse lembrete também na segunda-feira. São Paulo chegou em 8º lugar no Campeonato Brasileiro, depois de 3 vitórias seguidas, ótimo, maravilhoso. Só que o São Paulo tem 17 jogos realizados, o total de rodadas do Campeonato Brasileiro. Coisas, por exemplo, que o Fluminense, que está atrás do São Paulo, ainda não tem. Que o Atlético Mineiro ainda não tem. E pode se distanciar. Quem mais que está no meio ali que ainda não tem? Tem outros times ali, acho que o Internacional, que tem passado o Campeonato Brasileiro desde o início, mais ou menos na mesma linha do São Paulo, também tem jogos a menos. Então, se o São Paulo ainda não consolidar a sua condição na tabela do Campeonato Brasileiro, ele ainda corre o risco de ser ultrapassado por um desses times neste momento. Neste momento que eu digo, é assim, nessas rodadas próximas. Então o São Paulo ainda precisa fazer resultados no Campeonato Brasileiro para consolidar a sua condição, a sua posição na tabela. E aí sim, com essa posição consolidada, quando eu falo de posição, eu estou falando deixar as últimas posições, aí você pode se dar ao luxo de tentar dividir a atenção com outros torneios. Enquanto isso não acontecer, digamos assim, não está me vindo a palavra, mas assim, a possibilidade de abandonar um deles tem que continuar existindo. E o Crespo parece que entende isso, tanto é verdade que pela primeira vez ele levou um time para campo que não é exatamente o time que é o preferido dele para enfrentar os adversários. Também não foi um time tão reserva assim, né? E também houve utilização de alguns jogadores considerados titulares ao longo do jogo, o caso do Luciano, por exemplo. Mas já denotou que ele se preocupa com esse foco. E ele disse lá na entrevista pós-Flamengo, Copa do Brasil e Libertadores ainda são um sonho. A realidade é sair da situação difícil do Campeonato Brasileiro. E apesar da 8ª colocação, o São Paulo ainda não saiu. O São Paulo ganha hoje do Atlético Paranaense, aí chega domingo e perde para o Internacional, ele não vai cair lá para 16º, mas ele vai ficar, ainda mais perdendo para um rival que está lutando pelo mesmo espaço, que é o caso do Inter. Ele vai ficar tateando de novo com aquela necessidade de voltar a subir na tabela. Então, uma decisão definitiva a respeito do que deve acontecer com o jogo de hoje só pode ser tomada, na minha visão, depois de domingo. Depois que o São Paulo terminar o jogo com um bom resultado. Entendendo que um bom resultado domingo no Beira-Rio pode ser um empate. E é bem possível que haja um empate. Os times têm características que podem levá-los a um empate. Então vamos lá. Dito tudo isto,
Dito tudo isto, o São Paulo ganhou. E aí, quem é a favor de abandonar torneio, começa a pensar, aquele pessoal que é mais afoito, diz assim, pô, vamos perder quinta-feira, quarta-feira, porque é o seguinte, se não ferrou, não ferrou nada. Não ferrou nada, tem que ser exatamente aí. Futebol você não entra em campo para perder. Você entra em campo com prioridades. Então, o São Paulo não pode jamais entrar quarta-feira que vem para perder. Mas tem que levar de novo a campo, até porque agora está vencendo o confronto, um time que se desgaste menos para voltar as atenções para o Campeonato Brasileiro. Mais ou menos como hoje. Jandrei no gol, o Mike entrou num pedaço do jogo na lateral, vou falar dele já já. Nós tivemos o Pablo Maia, que até fez gol, machucou de novo. Hein? Teve o André Silva apagado. Né? O André Silva é hoje um titular. E hoje o São Paulo não podia usar o Dineno, porque ele jogou pelo Cruzeiro na Copa do Brasil. E não vai poder usar até o final. Teve o Ferreira como titular. Teoricamente, ele não é o titular absoluto. Então a gente vai considerá-lo como um jogador de opção. Teve a saída do Wendel machucado, depois a entrada do Enzo, mas enfim, você vê que por aquele lado ali, na estruturação das duas alas, o Crespo ainda pensou no time principal. Na montagem da zaga, ele também pensou, porque o Ferrarese não jogou porque foi expulso contra o Náutico. Né? E hoje ele podia ter colocado um time com 2 zagueiros. Poderia, não estou falando que tinha que colocar. Ele poderia, se quisesse, descansar mais alguém. Porque a questão do São Paulo hoje não é entregar para não perder, é para não cansar. Para ter todo mundo que é jogador principal nos jogos que realmente importam agora, que são os jogos do Campeonato Brasileiro. E entrou o Pablo Maia naquela função do volante no início da partida de hoje, no meio de campo. Vamos lá. Primeiro tempo do São Paulo. O jogo em si, no primeiro tempo, foi um jogo muito fraco, tecnicamente, com menos velocidade do que em outros jogos. É bom lembrar que o Atlético também não estava jogando com todo mundo que, teoricamente, é titular, porque o Atlético, curiosamente, também, segundo o Odair Hellmann, tem olhos voltados para a Série B, porque a campanha não é boa, o Atlético estava em 10º lugar na Série B, é um time que precisa subir esse ano e precisa mirar o G4, então entendeu que deveria também tentar deixar esse jogo para lá. Então a gente teve um jogo tecnicamente fraco, com o São Paulo trabalhando muito tranquilamente. Eu acho que isso influenciou na velocidade do jogo e acho que tinha que ser um pouco assim também para não haver desgaste. E atuando dessa forma, numa jogada de fundo, conseguiu abrir o placar num belo chute do Pablo Maia, que é como ele costuma fazer os gols dele, né? Já fazia muito tempo que ele não fazia, e o último gol que ele fez, que foi contra o Internacional no Campeonato Brasileiro de 2023, olha que doideira, foi desse jeito, né? Não foi esse jogo, né? Teve um outro que ele fez. Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas é o chute que ele sempre dá de fora da área e acaba acertando. Ele acertou, todas as vezes bateu na trave, foi atrás do goleiro e entrou. São Paulo sai para o intervalo administrando a vantagem, volta para o segundo tempo, também meio cozinhando ali, já tinha perdido o Wendel, já tinha entrado o Enzo Dias no lugar, e aí no segundo tempo o Crespo aproveitou para fazer algumas outras alterações para ir mantendo o time teoricamente descansando para as próximas partidas. Eu falei que ia falar de 2 coisas, né? Eu falei que ia falar do Mike e que ia falar dos 3 zagueiros. Então, do Mike. O Mike me faz lembrar aquele discurso da torcida do início do ano que acarretou, inclusive, na pegação do pé injustificada contra o Zubeldia, na minha visão, por causa da utilização ou não da base. O Mike é bom jogador da base. Bom jogador da base nem sempre será bom jogador no time principal, no time adulto, especialmente nas primeiras aparições. O Mike não veio para o time principal lá atrás, porque se machucou, aí continuou ligado ao time da base, se machucou de novo,
e agora é que está se recuperando fisicamente e pôde voltar. Considerando tudo isso, foi uma atuação fraca que ele teve no segundo tempo no lugar do Cedric. Fraca, alguém pode dizer, você não vai dar o desconto que ele é novato? Vou. Mas esse desconto tem que ser dado sempre. E dar esse desconto é importante para a gente lembrar que se o jogador vai atuar com a dificuldade que ele atuou hoje, ele não poderia ser cogitado como titular em nenhum momento. E naquele período de pegação no pé do Zubeldia, ele foi cogitado como titular. Por que ele coloca o Mike? Por que ele coloca o Mike? Pode isso aí. Atuação fraca, com pouca profundidade, com pouca aptidão para fazer jogada pela intermediária, inclusive, com toque lateral, aquele toque que você vê que o cara dá para escapar da responsabilidade de ter a bola. É ruim? Não. É bom jogador. Tem que ser utilizado? Tem, mais vezes. Mas essas atuações são boas para a gente lembrar que aquela pressão por escalar jogador novato no estadual é só porque o estadual tem menos peso que os outros. Não é para você transformar essa molecada em titular absoluto do time, que era o que alguns diziam. O Cedric é ruim, o Igor Vinícius não funciona, bota o Mike. Não, meu amigo, não bota o Mike, não. Os outros são mais experientes que ele. Ele tem que ter a chance devagarzinho, exatamente do jeito que estava sendo feito antes. E sobre a zaga, é assim, o Atlético estava jogando uma parte do tempo num 4-5-1, né? Um atacante só lá na frente. Depois até colocou mais um, que foi o Viveiros, que fez o gol, e ficou com 2. Então, você não precisa ter zagueiros, 3 zagueiros, para suportar a pressão de um time que tem um atacante só. Só que eu estava até conversando com meu filho, que observa futebol um pouco como eu, mas às vezes faz cobranças assim. E ele foi um dos que falou, por que 3 zagueiros e tal? Porque 3 zagueiros é um sistema de jogo que não obrigatoriamente é pensado para se defender melhor. Evidentemente que é um modelo desenhado para fortalecimento de defesa, mas 3 zagueiros também é um sistema de jogo que ajuda as equipes a liberar mais jogadores para o ataque. Aliás, eu tenho uma leitura de 3 zagueiros mais assim do que com o olhar voltado para a defesa. E gosto do sistema, e inclusive sempre defendo. Gosto de 3-4-3. Prefiro que os times possam juntar 5 atacantes quando tiver posse de bola, do que 4. É que São Paulo não tem característica hoje, nem segurança de marcação no meio e nem marcação treinada de marcação alta, de trabalhar lá no campo de defesa do adversário, para com segurança montar 3-4-3. Nem tem jogador também com característica para isso hoje. Mas é o que eu mais gosto. E é o que eu mais gosto exatamente porque eu acho que os times nesse sistema ficam muito ofensivos. E ficam também no 3-5-2, porque você tem 2 alas que se juntam com 2 atacantes. Você tem 4 jogadores no ataque. Se você tiver bons meias que pisam na área, você pode ter até 7. E isso é graças a 3 zagueiros que te dá segurança na hora de combater quando você sofre o ataque do adversário. É só por isso. A visão equivocada do reforço na defesa com 3 zagueiros é quando você tem 2 laterais que marcam e você tem, na realidade, um 5-3-2 e não um 3-5-2. Você tem 3 zagueiros, 2 laterais, 3 homens de meio, muitas vezes volante e 2 atacantes. Esse é um time retrancado. Era a seleção de 90 do Lazzaroni. Você jogava com 3-5-2 para se defender, não para ter mais gente no ataque. Então é uma distorção da ideia original do sistema. Né? Então, você não precisava ter 3 zagueiros contra um atacante, mas você tem 3 zagueiros para liberar mais jogadores para ataque. E é assim que o São Paulo tem jogado. Então, na minha visão, não era obrigatória a mudança. Ela pode ser pensada, mas não era obrigatória. Bom, próximo jogo é contra o Internacional, domingo. Esse jogo é importante. Esse precisa ter foco, concentração, de preferência todos bem calibrados, para que São Paulo consiga, evidentemente, ganhar, mas acho muito difícil ganhar lá. Acho que sair de lá com empate é bem interessante, se a gente considerar a dificuldade de jogar lá. Aí tem a volta contra o Atlético,
que eu acho que a gente pode pensar num time mais misto ainda. Vitória em casa, domingo que vem. E Libertadores da América na outra semana. E esse é um torneio que eu acho que o São Paulo não pode abandonar. Agora, não pode. Para quem não viu o vídeo da segunda-feira, eu disse aqui. Um time que faz a segunda melhor campanha na fase de grupos não tem direito de trabalhar para abandonar o torneio nas oitavas de final. Não deveria abandonar nunca, mas nas oitavas de final não tem direito. Tem que trabalhar para passar. Jandrei, que não fez uma partida horrorosa hoje, não. O Jandrei me dá calafrios e tal, mas o gol não foi culpa dele. Ah, um detalhe importante. Me preocupa que o São Paulo tomou um gol hoje muito parecido com o gol contra o Fluminense. Não que ele saiu exatamente igual, mas os atacantes do time adversário tiveram a mesma liberdade que teve o Fluminense domingo para construir uma jogada na frente da área do São Paulo para terminar em gol. Não pode acontecer. Seu Crespo, não pode acontecer, cara. Não pode. É desatenção de quem acompanha a marcação no meio e falta comunicação entre zagueiro e volante ali, para não acontecer esse tipo de marcação molenga. Curiosa. Ah, não, no domingo o Sabino não estava em campo ainda. Aconteceu com o Alan Franco, mas já aconteceu com o Sabino isso. Desatenção. E não teve colaboração do Enzo Dias, hein? Desatenção dupla. Isso não foi culpa do Jandrei. O Jandrei hoje, tirando esse gol, um momentinho ali no primeiro tempo, um pouco mais de estranheza. Vamos dar uma nota 7 para ele. Arboleda fez grande partida, vai ficar com nota 7,5. Alan Franco, boa partida, vai ficar com nota 7. E o Sabino, boa partida, nota 7. Cedric. Eu dou risada porque todo mundo que me vê sabe que eu falo mais ou menos a mesma coisa do Cedric. Não faz chover, mas ele leva o jogo muito a sério, mesmo quando não joga bem. É um bom jogo dele hoje, uma nota 6,5. Saiu no meio ali, estava produzindo pouco, mas não estava comprometendo tanto. Marcos Antônio, esse cara não devia ter ido pro jogo. Tudo bem, terminou a partida, beleza, mas foi alguém que se cansou à toa, na minha visão. Não devia estar lá, não. Tinha que ter descansado para domingo. Pablo Maia, jogador que fez o primeiro gol, um golaço, depois caiu, se machucou no segundo tempo. Me preocupa porque, de novo, ele se machuca. Não era para ter se machucado. Não parece nada sério, mas a gente sempre fica preocupado porque ele é meio de vidro, né? Com o gol e com a atuação boa no primeiro tempo e parte do segundo, dá para pôr um 7,5 para ele. Marcos Antônio, eu acabei não falando a nota, né? Marcos Antônio, nota 7. De novo, o melhor jogador do meio de campo de São Paulo, vou dar nota 8 para ele. Falar 7,5, nota 8. Mas não gostei do Crespo ter botado ele para jogar hoje e cansar. Rodriguinho, boa partida, hein? Boa partida do Rodriguinho, mais uma. De vez em quando ele dá umas desligadas. E o Rodriguinho tem problema de aspecto físico frágil, dificuldade para dar combate até por causa disso, mas ele está muito mais ligado nos jogos. O segundo tempo dele foi melhor que o primeiro. Nota 7,5. O Wendel, enquanto teve fôlego, não foi mal, foi bem, ajudou na construção de jogadas pelo lado esquerdo. Dá nota 6 para ele, apesar de ele ter jogado pouco, mas sentiu posterior. Pode ser que ele fique bastante tempo sem jogar, hein? Semanas. E a minha preocupação aí não é porque o Enzo Dias não seja bom, ao contrário, o Enzo Dias era exatamente o titular até outro dia. Só que para o sistema com 3 zagueiros é melhor que o São Paulo tenha bons alas e o Wendel fez aquela grande partida contra o Corinthians. Depois jogou bem também contra o Juventude e é uma válvula de escape importante porque é quem faz o jogo fluir do meio para frente do lado esquerdo. O Enzo é mais defensor do que atacante. Eu não gosto da ideia de ficar sem o Wendel, mas enfim, paciência. André Silva, achei que fez um jogo muito discreto, nota 5,5 para ele.
Ferreirinha fez um gol no segundo tempo. É o combo Ferreirinha. Fez um gol no segundo tempo, se atrapalhou um pouco com a bola no primeiro, se atrapalhou um pouco no segundo, acertou outros lances. Fica numa média final 7. Pronto. Entraram o Bobadilha no segundo tempo, com uma nota 6,5. Entrou do meio para o fim, não se comprometeu tanto, foi bem. O Enzo Dias entrou no lugar do Wendel para apagar o incêndio. Teve uma atuação, para mim, apenas boa hoje. Nota 7. Eu acho que ele contribui com o erro, com a desconcentração da equipe na hora do gol. O Mike entra no lugar do Cedric, como eu disse aqui, foi uma atuação abaixo daquilo que eu imaginava que ele pudesse ter. Nota 5. O Luciano entrou e pôs pilha no jogo, hein? Pilha no jogo, entrou bem. Fica com uma nota 7. E é isso que nós temos para hoje, meus amiguinhos. E falaremos mais no fim de semana também. Valeu, abraço para todo mundo.